O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com este versículo nós damos início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus nesta noite e eu vou orar agradecendo pelo privilégio de estarmos mais uma vez diante de Deus e também pedir a Ele que nos abençoe durante toda a programação desta noite. Oremos. Querido Senhor, aqui estamos mais uma vez para adorar-te na beleza da tua santidade. Nós reconhecemos a nossa falibilidade, reconhecemos a nossa pequenez e o quanto carecemos de ti. E por isso, neste momento, nós nos dirigimos humildemente à tua presença e pedimos-te, Senhor, que nos abençoe de maneira tão grande, que a tua palavra nesta noite, quer seja cantada, quer seja lida, quer seja falada, ela possa chegar ao trono da tua graça e, em consequência, tocar os nossos corações tão profundamente, que não sejamos mais as mesmas pessoas, mas que sejamos mais próximos de ti, tenhamos mais intimidade e vivamos uma vida mais de acordo com o teu querer. Sê conosco, dirija todo o culto desta noite de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos entoar o hino Pequena Vila de Belém. Este hino tem o número 98 do Inário para o culto cristão.
Vou apresentar agora os aniversariantes da semana e gostaria que todos prestassem bastante atenção. No dia 2, portanto, na segunda-feira, aniversariaram 3 sobrinhas nossas, a Helena Lucas, a Letícia Nunes Lucas, mamãe da Helena, e uma sobrinha, filha de uma outra irmã, a Live Almeida Nunes Ribeiro Dias. Neste mesmo dia 2, aniversariou o Rogério Nolasco. Rogério é filho da nossa irmã Fátima e nós pedimos a ela já no domingo para que transmitisse a ele os nossos parabéns e o desejo de que Deus continue abençoando. No dia 4, portanto, hoje, está aniversariando o irmão Oséias Delgado de Oliveira. No dia 4 também, o Nicolas Reis Busato. No dia 6, estará aniversariando o Gabriel Cardoso Pinto, que é neto da nossa irmã Maria Guimarães Cardoso e filho da Cláudia e do Geraldo. A todos os aniversariantes eu estendo o meu abraço e o desejo sincero de que Deus sobre todos derrame a sua paz. Nós vamos cantar mais um cântico. Ele tem como título Confiarei. E enquanto estivermos cantando, todos os aniversariantes se sintam abraçados por nossa família aqui reunida e por todos os irmãos que participam deste culto. Sustentou.
Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 3 a 14. Efésios, capítulo 2, versículos 3 a 14. Eu vou aguardar o irmão abrir a sua Bíblia e depois estarei fazendo esta leitura. Efésios, capítulo 2, versículos 3 a 14. O texto diz: Entre eles, nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora erais gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que no corpo se chama a circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Que Deus, o nosso Pai, se digne em abençoar esta linda porção da sua palavra nos nossos corações. Nós vamos entoar o cântico Descansarei e logo em seguida meditaremos na palavra de Deus. Com
Com base no texto lido, Efésios capítulo 2, versículos 3 a 14, quero trazer aos irmãos e amigos nesta noite uma mensagem que tem como tema Cristo, a nossa paz. O versículo 14 que lemos diz o seguinte: pois ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Essa admirável carta de Paulo aos Efésios nos mostra quem somos como cristãos e como devemos nos portar. No capítulo 1, anterior ao que lemos nesta noite, encontramos Paulo dizendo que somos abençoados por Deus por causa de Cristo. Isso é uma grande realidade. Já no início do capítulo 2, lemos que Deus nos deu o seu melhor presente, a salvação em Cristo, que nos livrou do pecado e da morte e nos deu vida pela graça por meio da fé. Nos versos para a mensagem de hoje, versículos 3 a 14, depois estenderemos um pouco mais, encontramos Paulo fazendo aos irmãos efésios, isto é, aos irmãos da igreja, que na sua maioria era formada por gentios, Paulo está informando aqueles crentes e a nós também, quem eles e quem somos, ou fomos no passado, mas em quem Cristo os havia tornado, como nos tornou também. Assim é que descobrimos por meio de Cristo que os salvos se aproximam de Deus, são reconciliados, são unificados, desfrutando do privilégio de ser morada de Deus. O que os efésios aprenderam de Paulo deve ser explicado, ou melhor dizendo, aplicado a nós hoje. Vejamos, portanto, 3 verdades que o texto nos apresenta da nossa condição como salvos em Cristo. A primeira verdade que Paulo nos apresenta neste texto diz respeito ao nosso passado. E ele diz que no nosso passado nós estávamos separados de Deus. Versículos 11 e 12, ele diz: portanto, lembrai-vos de que vós outrora erais gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que no corpo se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo inicia as suas palavras mostrando que os gentios, isto é, os efésios e também nós, que não somos israelitas ou não somos judeus, todos estamos ou estavam aqueles na mesma condição por nascimento. Em algumas versões nós lemos que eram gentios na carne. A palavra carne aqui se refere à condição de nascimento. Todos nós nascemos gentios, porque todos os que não eram judeus, consequentemente, eram considerados gentios, como nós ainda hoje. Para os judeus, os gentios eram pessoas desprezíveis. O comentarista Barclay afirma que os judeus diziam que os gentios eram apenas combustível para o fogo do inferno. O apóstolo Paulo mostra que os não-judeus estavam numa condição muito desfavorável ou mesmo terrível. E Paulo podia falar a respeito disso porque Paulo era filho de uma mulher judia, mas era filho de um pai romano, portanto, ele era meio judeu e meio gentio, né? Ele era judeu de fato porque ele teve o seu nascimento lá na Judéia, né? Ele foi reconhecido como judeu, mas ele tinha um pai gentio. E ele afirma, em primeiro lugar,
estáveis, separados de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. As alianças que prometiam um Messias que salvaria o povo judeu do pecado e os conduziria ao céu, foram feitas desde Abraão e depois através de Moisés no Monte Sinai, quando ele recebeu as tábuas da lei. E estas promessas não diziam ou não incluíam os demais povos, isto é, os não-judeus. Assim, estes que esperavam um Cristo, isto é, um ungido, o Messias, eles imaginavam que este viria apenas para o povo judeu. Na cabeça deles, quem não fosse judeu não poderia ser salvo. Por isso, Paulo afirma que a condição do não-judeu antes da vinda de Cristo era uma condição sem esperança. Viviam a vida sem qualquer tipo de promessa que lhes motivassem a continuar vivos e trabalhando por dias melhores. Os judeus esperavam o Messias, o Cristo, mas os não-judeus não esperavam ninguém. Para os judeus, o Messias era Deus que se manifestaria entre os homens, como prometido lá atrás através do profeta Isaías. O seu governo seria um governo teocrático, isto é, um governo de Deus. Theo é Deus em grego. Eles cantavam a Deus, eles viviam para Deus, mas a condição do não-judeu, como continua Paulo, era em primeiro lugar sem esperança e também sem Deus na vida. É o que ele diz nesses dois versículos 11 e 12 que eu li há pouco. Sem Deus na sua vida. Se não eram judeus, não tinham a presença de Deus. Ou pelo menos o Deus que aquelas pessoas que não eram judias serviam não era o Deus verdadeiro. Eles tinham uma série enorme de deuses. Essa condição de separados, sem esperança e sem Deus, era também a nossa, a minha, a vossa condição espiritual. Como não judeu, ou judeus que somos, nós também vivíamos nesta condição, até o dia em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Devemos olhar para esta condição que tínhamos antes de Cristo e ser intensamente gratos ao que Ele fez por nós. Então, esta é a primeira grande verdade que o apóstolo Paulo nos mostra com relação ao nosso passado. Nós estávamos separados de Deus. Ele diz que nós vivíamos em delitos e pecados e não tínhamos esperança. Sem Cristo não existe esperança para este mundo. Aqueles que não creem em Jesus não têm qualquer tipo de esperança com relação ao futuro. Muitas pessoas acreditam que morreram, acabou tudo, o que não é verdade. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos apresenta para o presente. Ele fala sobre o passado, né? Nós estávamos perdidos, estávamos longe de Deus, estávamos sem qualquer expectativa de vida melhor do que aquela que vivíamos neste mundo. Mas no presente, Paulo diz que nós fomos reconciliados. É o que nos dizem os versículos 13 a 18. O verso 13 começa com um mas. Toda vez que nos textos de Paulo encontramos um mas, alguma coisa surpreendente será revelada. Somos informados pelo apóstolo de que, por meio de Cristo, os que creram nele, mesmo não sendo judeus, foram aproximados do Deus verdadeiro. Então este mas muda toda a situação. Nós estávamos longe de Deus, separados de Deus, perdidos completamente, sem esperança, mas através da vontade de Deus, nós fomos reaproximados do Senhor. O sangue de Cristo foi este meio. Isto mostra a graciosa intervenção de Deus em favor dos pecadores perdidos, que por causa dos pecados são naturalmente inimigos uns dos outros e inimigos de Deus.
Jesus reconciliou judeus e gentios. E ele foi além. Ele os colocou num só corpo, que é a igreja de Cristo. Na igreja não existe diferença, não existe separação. Na igreja são todos iguais, quer sejam judeus, quer sejam gentios. A história registra que o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, retornou exultante da Alemanha em setembro de 1938, proclamando que tinha convencido Adolf Hitler a desistir da guerra. Em 1938, no mês de setembro, um ano depois, Hitler invadiu a Polônia e no dia 3 de setembro de 1939, a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. Um ano depois. A grande missão de paz de Chamberlain havia fracassado. Quase todas as missões de paz neste mundo fracassaram. Tem fracassado ainda hoje. A ONU tem fracassado nas suas investidas por levar paz à Rússia e à Ucrânia, a outras partes do mundo, à Síria e até mesmo lá em Israel e no Líbano. Porque as investidas humanas, elas quase sempre elas fracassam nesse sentido. Mas agora nós somos informados pelo apóstolo Paulo que Jesus realizou a mais bem-sucedida missão de paz da história. Ele conseguiu em si mesmo, pelo seu sacrifício, unir judeus e não judeus em um só povo, como eu disse, a igreja. Por isso, Cristo, a nossa paz, fez o quê? O apóstolo Paulo vai adiante. Ele diz que Cristo, que é a nossa paz, desfez a inimizade entre judeus e não judeus. É o que nós encontramos no versículo 14. A história mostra que os judeus sempre foram diferentes dos gentios. Desde a religião até a alimentação. Em Atos 10, por exemplo, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro resistindo à ideia de pregar aos gentios o evangelho de Cristo. Ele teve uma visão, nessa visão apareceu um lençol e ali vários animais, e Deus disse que ele deveria matar aqueles animais que para os judeus eram impuros, ele matasse e os comesse. E Pedro disse que não faria tal coisa, ele não comeria nenhum alimento impuro. E Deus insistiu com Pedro, ele continuou dizendo que não se alimentaria de algo que fosse impuro. E então Deus diz a Pedro: olha, Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava preparando o coração de Pedro para que fosse à casa de um centurião romano e ali ele pregasse o evangelho aos gentios. Mas vejam, o apóstolo Pedro foi resistente. Só quando Deus disse a ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou, é que ele acabou aquecendo, concordando em ir à casa daquele homem. Mas não sem antes convidar outros 6 irmãos lá da igreja em Jerusalém para irem com ele como testemunha de que ele estava indo por ordem de Deus e não por vontade própria. No capítulo 11 de Atos, a igreja, quando soube do que estava acontecendo em Antioquia da Psídia, ficou alarmada. E então ela enviou Barnabé para observar o que estava acontecendo naquela cidade gentia. Como disse, Antioquia da Psídia. Na Bíblia nós temos 2 Antioquias. Essa é da Psídia, ou Pisídia, como queiram. E ali Barnabé observou que realmente o evangelho havia chegado àquela igreja, que os crentes haviam se convertido a Cristo. E ele enviou cartas felizes por ver que aqueles irmãos haviam se convertido ao verdadeiro cristianismo. E só a partir do capítulo 15 de Atos, portanto, bem mais à frente, depois de um concílio,
é que os judeus decidiram que judeus e gentios eram salvos da mesma maneira, somente pela fé em Cristo Jesus. Assim, a inimizade entre os povos havia acabado para a igreja, mas não para muitos judeus que não consentiram que o evangelho fosse também para os gentios, e por isso Paulo foi tão perseguido. Estes homens, eles não apenas não levavam a mensagem do evangelho para os gentios, como eles iam atrás de Paulo para castigá-lo, para persegui-lo, porque ele estava pregando o evangelho. Eles não haviam se lembrado, ou não se lembravam do que Jesus disse lá no capítulo 1 de Atos. Jesus diz ali: recebereis a virtude, o poder do Espírito que virá sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, portanto, entre os gentios e até os confins da terra. Esses não se tornaram judeus porque eles se tornaram algo maior e melhor. A palavra novo em Cristo quando nós nos convertemos, temos uma nova vida, nos tornamos novas criaturas. Portanto, a igreja de Cristo é composta de novas criaturas, sejam elas judias ou gentias. Esta palavra novo traz a ideia de uma nova criação de Deus. Não que Deus tenha recriado o homem, mas Deus fez daquele homem que vivia no pecado uma nova criatura. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Levítico capítulo 11, versículos 44 a 47, a lei fazia distinção entre puros e impuros. Todos os gentios eram impuros. Havia uma parede no templo que separava os judeus dos gentios. E Jesus fez essa reconciliação derrubando aquela parede. Assim como ele também desfez a parede que separava os homens de estarem diretamente diante de Deus, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aí não só judeus, mas todas as pessoas agora têm acesso direto a Deus através de Jesus. Não é mais necessário a presença de um sacerdote para oferecer sacrifícios. O escritor aos Hebreus diz que cada um de nós é sacerdote de si mesmo diante de Deus. Havia maldição sobre quem entrasse no espaço dos judeus no templo. Havia os átrios dos gentios, o átrio das mulheres, mas agora não existe mais. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Agora Jesus é Senhor tanto dos judeus quanto dos gentios. Em Cristo, judeus e gentios se tornaram apenas um povo. Ele se tornou a nossa paz, como diz o versículo 14. Ele fez isso, ele perpetrou a paz, ele proclamou a paz. Nós observamos isso nos versículos 14, 15 e 17. Ainda existem muros que separam pessoas umas das outras. Hoje nós temos aí o muro do ter, do possuir, o muro da cultura, o muro do saber, que se coloca entre umas e outras pessoas. E nós muitas vezes precisamos vencer essas barreiras, esses muros, para nos unir e cumprir a vontade de Deus em Cristo para nós. E nos versículos 16 a 18, pensando no tempo presente, o apóstolo diz que Cristo desfez a inimizade entre pecadores e Deus. O que Paulo deixa claro no texto é que não apenas os gentios precisam se reconciliar com Deus, mas também os judeus, e que isso só acontece através de Cristo Jesus. Em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo afirma que o salário do pecado, que todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus.
No versículo 23 do capítulo 6, todos pecaram e precisam. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Paulo afirma que o pagamento pelo pecado é a morte, mas que o presente gracioso de Deus foi a salvação através de Cristo Jesus. Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós recebemos o passaporte para o céu. O sangue de Jesus é a senha para termos entrada à presença de Deus, desde que o recebamos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós vamos cantar o hino de número 30, porque estamos no mês do Natal. Este hino é um dos mais conhecidos, se não mais conhecido em todo o mundo, é o Noite de Paz. E logo depois, o Cântico deste hino, eu estarei falando a respeito dos pedidos apresentados, estaremos orando e concluindo o nosso culto desta noite. Os pedidos que quero destacar hoje são, em especial, os que nós destacamos no domingo à noite. Temos no nosso boletim uma relação bastante grande de pedidos de oração, mas eu vou salientar apenas alguns. O primeiro é feito pela irmã Maria Guimarães Cardoso. Ela pede por sua irmã Ana Castelo. A Ana fez exames e está com 8 nódulos na garganta. Então eu gostaria que os irmãos orassem para que Deus possa realizar uma grande obra na sua vida, se for da sua vontade, restaurando-a completamente. Também coloco a vida de 3 crianças. A primeira delas é a Valentina, que tem 5 aninhos. A Valentina está com uma enfermidade grave. Se até o dia 15
essa enfermidade não regredir, se não houver uma solução, ela terá uma das pernas amputadas. E nós estamos orando e pedindo a Deus que tenha misericórdia desta criança e conforte o coração dos seus pais. Também queremos pedir, na verdade são 4 crianças. A segunda é a Melissa, que parece-me tem 2 anos, teve uma pneumonia muito séria, deixou o hospital, mas ainda está com um balão de ar e inspira cuidados. Peço também por uma garota de 6 anos, lá de Caxambu, a Helena. A Helena está com câncer, fazendo quimioterapia. Os pais são da Primeira Igreja Batista em Caxambu e nós assumimos o compromisso de orar tanto pela Helena como pelos seus pais. Que ela possa conseguir fazer todo o tratamento e, se for da vontade de Deus, que ela seja completamente restabelecida para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Temos pedido oração pelo irmão Tiago Moraes. Ele esteve até ontem, a informação que eu recebi, na UTI, ficou 32 dias, se não me falha a memória, na UTI, e foi para o quarto. Ele teve um infarto e não morreu, porque foi da vontade de Deus tirá-lo daquela situação. Ele já foi para o quarto, ainda inspira muitos cuidados, mas houve uma grande melhora. Nós agradecemos a Deus e pedimos aos irmãos que continuem orando por este jovem. Ele tem 42 anos, se não me falha a memória. Eu gostaria que os irmãos se lembrassem dos demais enfermos, de todos aqueles que inspiram cuidados, também aqueles que enfrentam problemas de outra ordem. Que Deus a todos abençoe com a sua infinita misericórdia. Eu vou orar, depois nós estaremos encerrando o nosso culto desta noite. Eu desejo a todos uma semana abençoada. Lembrando que no próximo domingo, às 9h30, nós teremos Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando, desde domingo passado, o livro do Apocalipse, dentro do assunto escatologia. Agora nós estamos diretamente no livro do Apocalipse. Vamos estudar todo este livro e esperamos que Deus possa abençoar rica e abundantemente a vida de todos os irmãos que participam da Escola Dominical. E à noite, às 19h, o nosso culto de adoração a Deus. Oremos. Pai querido, agradecemos-te por esses momentos passados em comunhão contigo, em comunhão com os nossos irmãos. Agradecemos-te por tua palavra que tão de perto fala ao nosso coração, que ela possa se aplicar cada dia à nossa vida e que nós possamos levar estas verdades que a tua palavra nos apresenta a muitas pessoas e que muitas delas tenham a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero te pedir por aquele culto que estaremos realizando no dia 15 às 19h, terceiro domingo do mês. O culto tem o objetivo de oferecermos um grande presente a Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar naquela noite, que muitos dos nossos amigos, conhecidos e parentes possam comparecer à tua casa e que a tua palavra de forma muito clara possa penetrar todos os corações. Pedimos-te, Senhor, também pelos enfermos. Colocamos a vida destas crianças, da Valentina, da Melissa, da Helena. Me fugiu o nome da outra criança pela qual foi feito o pedido, mas tu sabes quem é. Eu coloco diante de ti a vida do irmão Tiago Moraes e de tantas outras pessoas, da irmã Ana Castelo e de tantas outras pessoas que enfrentam problemas, que estão hospitalizadas, algumas em estado grave. Pelo menos antes de partir elas tenham a oportunidade de reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Pai, ser conosco nesta noite e durante toda esta semana. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor.